É ele que está atrapalhando aqui. Roberto, quer te expulsar. Ó, começou a tem gravar. que ser mais inclusivo. Você não pode ser... Pois é, mas eu juro que eu 5 não mexi em minutos nada, não eu só pedi chegou, para gravar, nós viu? cancelamos. Eu não apertei nenhum botão expulsar Beto da reunião, não fiz nada disso. Mas está gravando aqui já, ó. Tá gravando, tá né? Tá gravando. Está, pelo menos, com o sinal aqui de gravando. Luiz, você tem a palavra, Luiz. Hein? Tem a palavra. É. Mas, Luiz, Oi. me permita só, antes de você começar, só fazer uma introdução. Certamente. E também eu gostaria de marcar que o Inuma está fazendo esse ano 5 anos. O Inuma foi criado em 2016, em junho de 2016, né, pelo menos consta isso na certidão oficial dele de criação, como um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, mas eu acho que logo em seguida, não demorou muito, ele ganhou logo o cadastro no diretório do grupo de pesquisa do CNPq. Talvez aquele trâmite burocrático, a aprovação pelo departamento e etc. Nós, em 2016 mesmo, nós tivemos o Sexta-feira Indígena, né, Beto? Foi o primeiro evento. Foi. Com o Ailton Krenak. O Sexta-feira Indígena, na verdade, foi antes. Foi... Ah, Beto saiu agora. Mas vamos continuando, porque... É incrível, né? Parece que o Nietzsche vai deixar ele ficar, mas contanto que ele fique calado. É inacreditável. Bom, então, mas continuando aqui, daqui a pouco o Beto volta. Então, foi em 2015. Então, foi... Bom, mas aí o Inuma não existia oficialmente, então, né? Quando nós fizemos Sexta-feira Indígena. Em 2016 tivemos 2 eventos, o Sexta-feira Animal e... Pronto, chegou. Sexta-feira Animal e Nós Não Humanos. Desculpa, gente, eu caí, mas não vou interromper mais. Eu não vou atrapalhar essa reunião. Se eu estiver atrapalhando mais, eu saio. Hugo, só lembrando que o Sexta-feira... Eu perdi o que você falou. Sexta-feira Indígena foi pré-Inuma, né? A gente fez o Sexta-feira... Foi em 2015, então? Eu acho, cara, que Sexta-feira Indígena foi em 2014. 14? Caramba, foi? Não, foi 15? Agora eu não lembro. Eu acho que não foi tão assim antes do Inuma ser oficializado, não. Talvez 2015, não? É porque o Ailton trouxe aquelas ervas para a gente cheirar aqui durante o evento. Lembro. Sim, aí tá fazendo efeito até agora. Tá fazendo efeito, mas tudo bem. Então, agora não vou atrapalhar mais, vou até desligar meu microfone, vocês mandem bala aí. Tranquilo. Bom, mas aí... Então, começou em 2016, oficialmente, né? E de lá para cá a gente vem procurando manter uma regularidade de eventos, participando também com propostas de mesas redondas e GTs, na Semana de Antropologia e outros congressos. E hoje, eu contei agora há pouco, somos 42 membros entre pesquisadores, professores, né, alunos. Os alunos são, por enquanto, todos da UFES, né, são alunos da graduação e da pós-graduação da UFES. E esse ano, o Inuma pegou Covid no ano passado, então nós não tivemos evento nenhum no ano passado, né? Foi um ano em que as atividades foram meio que suspensas, né, do Inuma, e retornamos agora com o Inumatopeia. A primeira edição foi no mês de junho, com a Carolina de Almeida, e agora nós retornamos com a segunda edição com o Luiz Antônio Andrade, com a proposta de tema divulgação científica da teoria à ação. Me permita te apresentar brevemente, viu, Luiz? Perfeito.
Luiz é graduado em Biologia pela Federal de Minas Gerais, mestre em Bioquímica também pela UFMG, doutor em Imunologia pela Paris 6 e Instituto Pasteur, e é professor associado 4 da Universidade Federal Fluminense. Aí teve cargos de diretor do Instituto de Biologia, pró-reitor de extensão, e também cargo no município de Niterói, né? Subsecretário de Ciência e Tecnologia. Vem trabalhando com divulgação científica, também é cineasta, né? Tem produção de filmes educativos, é professor do programa de pós-graduação profissional em diversidade e inclusão da Federal Fluminense, membro do Observatório Internacional de Interculturalidade, Interdisciplinaridade e Inovação Pedagógica, e também atualmente é o presidente da Associação Brasileira de Diversidade e Inclusão. Também tem experiência e trabalhos na área de epistemologia e biologia do conhecer do Maturana e Varela. Bem, então, dito isso, Luiz, gratíssimo pelo seu aceite, por você estar aqui conosco, e a palavra é sua. Muito obrigado, Hugo. E eu queria iniciar agradecendo o convite que me foi feito pelo Beto, e também assim, agradecer as pessoas que estão aqui, que eu não vou nem chamar de plateia, porque certamente eles vão interagir comigo, então, assim, essa seleta, especialmente aí a figura do professor Nelson Vaz, mas também um companheiro de muito tempo, que é o Felipe, e das muitas coisas que eu vou falar aqui hoje, tem as mãos do Felipe, e algumas delas, uma interlocução muito grande com o professor Nelson Vaz, e com o Beto, porque algumas vezes a gente fazia aí um pouco algumas dessas conversas, né, nas sextas-feiras, eu, Nelson e Beto, depois também o Carlos, e o Beto tem uma outra participação interessante que eu vou contar para vocês nesse percurso, porque o Beto veio aqui com o pai dele, em Niterói, e numa conversa de bar saiu um mote interessantíssimo sobre uns 3 filminhos que a gente fez envolvendo a inclusão, então eu vou ver se eu falo disso também. Então, eu vou usar aqui, aí fica sempre aquela dúvida entre a tela inteira, uma janela ou uma guia. Pela experiência de vocês, o que é melhor? Eu uso sempre a tela inteira, viu? Você prefere a tela inteira? Não, é que eu uso e dá certo. E aí então, eu prefiro não mexer no resto. Então, vamos para a tela inteira. Então, estão vendo aí? Sim. Então, sim, o título
da minha fala, divulgação científica da teoria à prática, eu vou ressaltar, dentro da divulgação científica, os filmes educativos, e está aí o meu endereço para quem quiser depois corresponder. Né? Eu sou biólogo, formado, então, pela UFMG, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Atualmente sou professor da Universidade Federal Fluminense, sou membro de uma pós-graduação em diversidade e inclusão, então é um mestrado profissional em diversidade e inclusão, o atual presidente da Associação Brasileira de Diversidade e Inclusão, coordenador do Laboratório de Audiovisual Científico da UF, que a gente chama de Laba Ciências, e faço parte de um coletivo, de um grupo, de um projeto intitulado Integra Chagas Brasil, que é financiado pelo Ministério da Saúde, e a gente é responsável pela comunicação. Já ressaltando aí a figura dentro do Laboratório de Audiovisual Científico, o Felipe é um membro nato, assim, já tem uns 10 anos que a gente trabalha junto, ele está aí nos assistindo, eu não sei se tem outros estudantes meus assistindo, mas eu agradeço aí muito a presença de vocês. Quais foram as minhas motivações para fazer divulgação científica? A primeira coisa que eu constatei é que a gente estuda a vida inteira para falar por 40, 80 pessoas por semestre, ao longo de uma vida ativa, como professor de sala de aula, 10, 15 anos, a gente fala para 10 mil, 12 mil, 15 mil pessoas. Claro que essas pessoas muitas vezes multiplicam, né? Essa nossa atuação, nossa relação junto com eles. Mas o que eu fiquei um dia me questionando é que eu assisti um filme que era muito ruim, muito ruim. E ele falava, e todo mundo assistiu, e eu falei, meu Deus, a gente trabalha, fala, mas a gente não consegue falar para muita gente. E aí eu decidi transformar o conteúdo das minhas aulas em filmes educativos. E, claro, sem ser cineasta. E aí foi todo um aprendizado, e esse aprendizado contou aí muito com a parceria do Felipe. Então, a primeira motivação era falar para muitos. Uma outra coisa importante com relação à divulgação científica é abrir o diálogo com o outro societário, porque a gente fala no âmbito da comunidade universitária, então era a possibilidade de utilizar, de fazer divulgação científica, especialmente, no primeiro momento, através dos filmes, mas falar com outras pessoas, com outros grupamentos, com outros coletivos. Uma outra questão é que, depois, no meu avançar e nas minhas questionamentos e intervenções, eu comecei a lidar e sensibilizar mais para essa questão da inclusão social, não só pelo mestrado, mas também pela a militância aí na Associação Brasileira de Diversidade e Inclusão, mas essa coisa ética, eu acho que faz parte da minha vida. Então, não é propriamente porque eu estou nesses mestrados. Eu acho que eu fui para esse mestrado, eu entrei nessa causa, nessa grande causa ética pela inclusão, já por uma sensibilidade, uma empatia social de há muito, né? Talvez até familiar. E a quarta motivação é isso que eu estou chamando de resiliência universitária, mas a palavra resiliência não vai precisar conceituar muito, mas essa metáfora é que o Nelson fala muito de que as coisas podem mudar, mas conserva, né? Os sistemas mudam, mas conservam. Então, a universidade, ao longo aí da história, que eu diria aí
que quase 1000 anos, ela sofreu muitas transformações, mas eu quero chamar a atenção de algumas coisas que se conservou nessa história, e que isso, hoje, a divulgação científica, no meu ponto de vista, ela é fundamental para a resistência universitária aos ataques do governo. Então, estou chamando aí de resiliência universitária. Vou fazer agora um histórico e colocando um pouco as coisas que eu fui ousando, né, de alguma forma, a escrever, a pensar, a propor, né? E vou apresentar isso para vocês ao longo dessa história, antes mesmo de chegar na divulgação propriamente dita. Quando eu estava como diretor do Instituto de Biologia, no ano 2000, eu vivi no Conselho Universitário da UF grandes discussões muito candentes com relação à autonomia universitária. E eu escutava as falas e tudo, mas não me contemplava completamente aquelas discussões. E como eu tinha, desde 1982, já participado de um congresso da SBPC, e no âmbito desse congresso, o Nelson Vaz, que está aí presente, né, tinha convidado o Humberto Maturana, o Francisco Varela, Antônio Coutinho, um geneticista, Frota Pessoa, eu acho, viu, Nelson? Depois você corrige aí se não for. Para um simpósio, eu me encantei, né, com esse arcabouço teórico da biologia do conhecer, em 1982, e de lá para cá eu não deixei de ler. E algumas vezes ler mais profundamente algumas das partes, alguma desse referencial teórico. E a primeira coisa, talvez, que eu pensei e ousei a teorizar, e a pensar, e a propor, foi pensar a universidade. Mas eu sabia que aquela discussão sobre autonomia universitária e esse conceito de autonomia, auto, próprio, nomia, lei, né? Eu queria fazer uma referência a esse arcabouço teórico da biologia do conhecer, mas não poderia usar um conceito que é muito importante, que é o conceito de autopoiese, porque ele foi definido no âmbito molecular. Então, não tinha sentido, né, pensar a universidade como uma unidade autopoética, mas eu talvez assim, dialoguei com o background da biologia do conhecer, pensando a instituição e aproveitando, né, de uma marca da instituição, que é a autonomia, eu fiz uma reflexão sobre a universidade em referência à questão da autonomia. Era isso. E aí eu fiz perguntas parecidas, né, com a que o Humberto Maturana fez com relação ao vivo, né? Tipo assim, o que se conservou desde o início da instituição, 1200, mais ou menos, pelo menos os referenciais teóricos, as marcas históricas do surgimento da universidade na Europa, porque já existiam instituições que fora da Europa, que já tinham mais antigas, então, mas pegando esse marco histórico do surgimento da instituição universitária na Europa, eu me perguntei o que se conservou de lá para cá. E nessa reflexão, vi as bibliotecas, não eram, inclusive as bibliotecas de hoje não estão mais quase nem na instituição, começa a ser virtual. A investigação científica também não era, porque a institucionalização da pesquisa veio mais tarde. E fui fazendo várias perguntas, isso aqui eu não vou demorar muito, vou já avançar, porque senão eu não vou ficar fazendo uma interação como a gente faz em aula, né? Mas a minha
a minha resposta para a pergunta inicial é que o que se observou foi uma relação entre mestre e estudante. Falei isso desde sempre. Mas como que essa relação entre mestre e estudante se mantém? Aí veio a ideia das conversações. Ou seja, mas que tipo de conversação? Aí eu chamei essas conversações de acadêmico-científicas, não que, tomando científicas no sentido do método científico que surgiu a partir de Bacon, mas colocando o científico como uma discussão discussão das grandes questões, das questões magnas da universidade em cada tempo. E aí pensei num modelinho simples, ingênuo, que a universidade poderia ser entendida como uma rede linguística de conversações acadêmico-científicas constitutivas das conversações acadêmico-científicas que definiam uma fronteira, e essa fronteira não era e não é os muros da universidade, é uma fronteira conceitual. E aí propus esse modelinho aí ingênuo e falei que a universidade, desde sempre, ela é uma rede de conversações acadêmico-científicas entre mestres e estudantes. Foda-se. Sustentadas por 3 paixões. As paixão de explicar, então todo professor universitário se desloca, muda e aceita, é motivado por isso, e aí talvez ele até explica porque estou aqui quando o Beto, na primeira vez que me convidou, é uma emoção você explicar alguma coisa, ou tentar falar, ou tentar explicar para alguém alguma coisa. De aprender, e o que eu chamei de criatividade, eu chamei de poiesis universitária, no sentido de toda a criação e a criatividade desse sistema. Isso foi publicado em 2000, intitulado Autonomia como Modelo Explicativo da Ontologia da Universidade. Só para vocês, toda essa reflexão, eu comecei a ler sobre a história da universidade. E o que eu vi, o que eu aprendi nessa aula... Luiz? Oi. Me perdoe aqui. Bom, a sala foi invadida. E dá para a gente ver pelo chat. E eu não sei... é porque o link ele é disponibilizado, né, Beto? Aí, tá vendo? Espera lá, deixa eu ver se eu dou um jeito aqui. O Beto falou que ninguém nunca tinha ligado.